Juliana, e agora vamos falar sobre um tema muito importante em concursos públicos, que é a ansiedade, né? A gente sabe que muitas pessoas que fazem concurso público se sentem ansiosos, né? E à medida que a prova vai se aproximando, a ansiedade ela vai aumentando também. Eu queria saber de você, se quando você estudava para concursos, se você se sentia ansiosa e se a resposta for sim, o que você fazia para controlar a sua ansiedade ou pelo menos amenizá-la? Ó, eu sou uma pessoa muito ansiosa por natureza, tá? Então, claro que, assim, eu falo que preparação para concurso é um prato cheio, né? Porque o que é ansiedade? A ansiedade é você ficar preocupado com uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Isso que é ansiedade. É você estar no Sim, presente e a cabeça está no futuro. E o que acontece? Tudo que você não controla é um motivo para gerar essa ansiedade. E na preparação para concurso, o que você controla? Só a sua preparação, só o seu estudo. Você não sabe se o concurso vai ser autorizado ou não, você não sabe qual vai ser a banca escolhida, você não sabe quando o edital vai ser publicado, quantas vagas vão ser, quais as realmente. matérias que vão ser cobradas, ou seja, você não controla nada. Então é óbvio que você vai ficar ansioso, né? Não tem como, tá? O que você precisa é aprender a lidar com essa ansiedade, né? É ver quais são os gatilhos para você e aprender a lidar com isso. Eu falo que essa jornada rumo à aprovação é também uma jornada de autoconhecimento, né? A gente vai ali se testando, vendo o que funciona, o que não funciona, superando, né, os obstáculos que aparecem. E quando você sai lá, você sai com um cargo público e uma pessoa completamente diferente daquela que entrou, né? Você se conhece muito mais, você descobre muito mais as suas limitações, as suas potencialidades, e isso é fantástico. E assim, o que eu fui reparando, né, em mim, por exemplo? Que eu precisava ter um pré-edital bem feito, né? Todas as vezes, por exemplo, que eu ia estudar mais no pós-edital, a ansiedade ficava maior. É óbvio, né? Por quê? Porque você sente aquele monte de matéria que você precisa ver e o tempo cada vez mais curto. Porque quando você está num pré-edital, é mais um dia de estudo. Quando você está no pós, é menos um, né? Porque cada vez que você estuda, a prova vai ficando mais perto, mais próximo, mais próximo. Então, isso é um gatilho para ansiedade. Eu falo, inclusive, com os meus mentorados. Eu tenho mentorados que têm realmente um problema mais sério de ansiedade, que fazem tratamento com psicólogo. Então, e eu falo, gente, ó, nesses casos, foca no pré-edital, né? Quanto melhor for o pré-edital, menos ansioso você vai ficar no pós. Por quê? Porque menos coisa vai ter para estudar nesse pós-edital, tá certo? Outra coisa é, faça provas, né? Você vai precisar, no campo de batalha, aprender a lidar com essa ansiedade. E aí, na época que eu estudava, tinha uma coisa, eu não sei se você é muito novinho, você não vai ter pegado, mas Obrigado. tinha, a gente não tinha WhatsApp, essas coisas, né? Que não tinha nem Facebook na época, né? Era Orkut. Mas existia um site Verdade. que chamava Fórum Concurseiros. E o Fórum Concurseiros era como se Sim, fossem esses grupos de Facebook, tá? E era muito legal, assim, muito bem organizado e tal. E a gente tinha ali concurseiros e concursados. E uma vez eu ouvi um conselho que me marcou demais, que foi assim: não deixe que a prova da sua vida seja a sua primeira prova. E isso faz todo nossa, o sentido, né? Tem gente que fica assim: ah, não, eu não vou fazer a prova, não, porque ainda não estou pronto, ainda não estudei o edital, ainda não revisei, ainda não fiz isso. E aí a pessoa acha que tem que estar 100% preparado para fazer a prova. Aí o que acontece? Vai lá e faz a prova e não passa. Por que não passa? Porque não sabe fazer prova, né? Na verdade, tem coisas que só a prova vai te ensinar. E uma delas é justamente isso, né? É lidar com essa ansiedade. É pegar essa parte aí de gestão de tempo, lidar com as emoções, como que eu fico, o que funciona, o que não funciona para mim. E isso a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo provas. Então, quanto mais provas você faz, mais técnicas você testa, mais você vê o que funciona e o que não funciona para você. E menos ansioso você fica. Por quê? Porque eu já sei como que é aquele processo, né? Eu já sei que eu vou ficar nervoso, eu já sei como que eu vou fazer, né? É aquela sim. coisa de, ah, será que eu estudo antes da prova ou não? Tem gente que não gosta, né? Tem gente que fica uma semana sem estudar para a prova. Eu estudo até a hora de entrar para a prova, né? Eu sou aquela pessoa que tem que arrancar o caderno da minha mão. Porque se eu não fizer isso, aí eu fico ansiosa. Porque daí eu começo a tentar lembrar das coisas e eu não lembro, né? Óbvio, a gente dá uma apagada mesmo, isso é normal. E aí eu fico tentando lembrar e não lembro, e aquela minha ansiedade vai indo nas alturas. Então, assim, eu sou uma Sim. pessoa que preciso estudar até. Eu acordo tipo 5, eu acordo pilhada no dia da prova. Então, eu acordo tipo 5 horas da manhã. Eu fiz Cefaz Minas, né? Agora, esse ano, no começo do ano, eu fiz Cefaz Minas. E eu acordei tipo 5 horas da manhã,
Fiquei estudando, meu marido me levou, eu estudando até a hora da prova. Eu entrei para a prova, saí, na hora do almoço eu fiquei estudando, não adiantou nada, porque não caiu nenhuma questão do que eu tinha estudado. E aí eu fiz a prova de tarde, voltei para o apartamento que eu tinha alugado, continuei estudando, acordei de madrugada e continuei estudando, fui lá, fiz a prova no domingo, e aí sim eu desliguei. Eu preciso disso, Nossa, né? Tem gente que não. Tem gente que se fizer isso, surta total. E como é que você vai descobrir? Testando. Né, testando. Eu já realmente. testei ficar uma semana antes sem estudar e foi muito pior. Eu fiquei surtada, surtada. Então, assim, não existe uma regra do que funciona para todo mundo, né? Você vai ter que ir vendo o que é um gatilho para a sua ansiedade, como que você vai lidar com ela, né? E em alguns casos, você vai sim precisar de uma ajuda, né, de um psicólogo, de um terapeuta qualquer, porque tem casos que às vezes a pessoa ela não consegue nem fazer uma prova direito, né? Ela trava total e ela não consegue fazer a prova. E aí, se ela não tratar isso, realmente vai virar um problema, porque ela estuda, 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 e chega na prova e ela não consegue atingir o resultado. Mas, na Realmente. maioria dos casos, né, essa ansiedade é uma ansiedade que a gente consegue controlar, desde que a gente aprenda a lidar com ela, né? E aí vai mesmo de cada um, mas eu sou extremamente ansiosa.